da história. O ser humano criou inúmeras formas de tirar uma vida, mas algumas delas tinham um objetivo ainda mais cruel. Não eram feitas apenas para matar, eram feitas para provocar medo. Métodos tão brutais que serviam como espetáculo público. Milhares de pessoas assistiam em completo silêncio, enquanto o sofrimento de uma única vítima servia como aviso para todos os outros. Mesmo séculos depois, esses métodos continuam sendo considerados alguns dos mais aterrorizantes já registrados. Hoje, vamos conhecer 3 deles. E o primeiro parece ter saído diretamente de um pesadelo. Ela era conhecida como a Dama de Ferro. Por fora, parecia apenas um grande sarcófago de metal, decorado com detalhes religiosos, quase elegante. Mas seu interior escondia dezenas de pontas metálicas, cuidadosamente posicionadas. O objetivo não era provocar uma morte imediata. Pelo contrário, todo o mecanismo era projetado para prolongar o sofrimento o máximo possível. Quando a porta era fechada, as pontas atingiam diferentes partes do corpo sem comprometer imediatamente os órgãos vitais. Isso fazia com que a vítima permanecesse consciente durante muito tempo, enquanto perdia lentamente suas forças. Relatos afirmam que algumas versões eram construídas com paredes grossas, não para proteger quem estava dentro, mas para impedir que os gritos fossem ouvidos do lado de fora. Durante muito tempo, a Dama de Ferro se tornou um dos maiores símbolos do terror medieval. Mas havia um método que conseguia ser ainda mais assustador. Um método criado para transformar o sofrimento em espetáculo. E sua forma lembrava um enorme animal de bronze. Se a Dama de Ferro causava medo pelo que escondia, o próximo método aterrorizava apenas por sua aparência. A distância parecia apenas uma enorme estátua de bronze, esculpida na forma de um touro. Uma obra impressionante para a época. Mas sua verdadeira finalidade era outra. No interior da estrutura existia um compartimento totalmente fechado. Quando a porta era trancada, uma fogueira era acesa lentamente sob a base metálica, não para destruir a escultura, mas para aquecê-la pouco a pouco ao calor aumentava de forma gradual, transformando aquele espaço em um ambiente quase impossível de suportar. Enquanto isso, os sons vindos do interior atravessavam um engenhoso sistema de tubos instalado na cabeça da estátua. Segundo antigos relatos, quem estivesse do lado de fora escutava um som semelhante ao mugido de um touro,
como se a própria escultura estivesse viva. Mas existe um detalhe curioso nessa história. O homem responsável por projetar essa engenhosa criação apresentou sua ideia ao governante da época, esperando reconhecimento, esperando recompensa. Em vez disso, o governante decidiu testar a invenção, usando justamente o seu criador. A história atravessou séculos, misturando fatos e lendas, mas até hoje, o touro de bronze continua sendo lembrado como um dos artefatos mais assustadores já associados à história da humanidade. E mesmo assim, ainda existia um método que espalhava terror por reinos inteiros. Um método tão cruel que seu nome permanece ligado a um dos personagens mais temidos da história: Vlad Drácula. O último método desta lista não ficou conhecido apenas por sua brutalidade, mas também pelo homem que o transformou em um símbolo de medo. Seu nome era Vlad, o governante que, séculos depois, inspiraria a famosa lenda do Conde Drácula. Durante seu governo, a punição precisava servir como um aviso, não apenas para quem era condenado, mas para qualquer pessoa que pensasse em desafiar sua autoridade. Relatos históricos contam que os locais de execução eram deixados à vista de todos. Viajantes descreviam paisagens silenciosas, marcadas por estruturas de madeira espalhadas pelos caminhos. Uma imagem que bastava para desencorajar qualquer tentativa de rebelião. Com o passar do tempo, a figura de Vlad foi envolvida por lendas. Alguns o descreviam como um governante implacável. Outros acreditavam que sua crueldade ultrapassava qualquer limite conhecido. É justamente dessa mistura entre fatos e histórias que nasceu um dos personagens mais famosos da literatura: o Conde Drácula. Embora o vampiro seja fictício, o homem que inspirou sua criação realmente existiu. Hoje, muitos desses métodos pertencem apenas aos livros de história, mas continuam despertando curiosidade, porque revelam até onde o ser humano foi capaz de chegar em diferentes momentos da civilização. Talvez o verdadeiro horror nunca tenha sido as máquinas, nem os instrumentos, mas a criatividade usada para transformar o medo em poder. E essa talvez seja a parte mais assustadora da história. Obrigado por acompanhar mais um episódio do Arquivo Nox. Se você gosta de mistérios, histórias perturbadoras e casos que desafiam qualquer explicação, inscreva-se para não perder os próximos vídeos.
E se você tem um relato que merece ser contado, deixe nos comentários usando a hashtag História. Sua história pode aparecer em um próximo episódio. Até a próxima. E lembre-se, alguns mistérios nunca deveriam ser esquecidos.